Fala galera, tudo bem? Show de bola, um prazer imenso estar aqui falando com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação de mais um episódio do nosso querido podcast. E hoje nós temos um bate-papo aqui super exclusivo, um bate-papo legal. Estou junto com a minha esposa, Palô Marisa, e nós vamos aqui realizar um bate-papo bem interessante com vários assuntos de muito interesse de vários de vocês. Então fique ligado, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para que você possa estar acompanhando todo esse conteúdo que nós entregamos para todos vocês. Então vamos lá, bater um papo bem legal aqui. Ela tem algumas perguntas que ela trouxe para poder estar fazendo aqui para mim hoje e eu vou responder as perguntas da minha querida esposa. Vamos lá, seja muito bem-vinda, querida, é um prazer ter você conosco aqui. Obrigada. Para mim é sempre um prazer estar aqui, é um prazer estar aqui conversando com você, a gente falando de vários assuntos que a gente conversa no nosso dia a dia e poder levar esses assuntos para as pessoas que estão assistindo em casa. É isso aí, é exatamente esse o nosso objetivo. A gente sempre conversa sobre muitas coisas no nosso dia a dia e tem muitos assuntos bem interessantes que a gente tem certeza que pode ajudar essas pessoas que estão aqui, estão assistindo o podcast. Então, bora receber essas perguntas aí, respondê-las com muito carinho para todo mundo, poder ajudar um grande número de pessoas. É isso aí. Na verdade, eu quis separar algumas perguntas muito relacionadas a um pouco da sua trajetória, um pouco do seu legado, de tudo que você construiu na sua vida. Algumas curiosidades no meio, mas informações que eu acho que são bem legais para as pessoas entenderem um pouco de como você pensa. Então, assim, acho que uma pergunta que é meio que, acho que comum entre as pessoas, que é conselhos que você pode dar, né? Tipo, de características que você pode dizer que pessoas que querem começar a empreender precisam ter. Então, a pessoa ela quer começar a empreender, ela quer começar um negócio, ela quer começar a ser dona do seu próprio negócio. E você tem anos nisso de experiência. Então, quais características que você acha importante, que você diria para essas pessoas para que elas precisam ter para iniciar aí o negócio e serem bem-sucedidas no negócio delas? Eu acho que a gente precisa começar esse assunto do início, que é, além da gente olhar para as características que a pessoa precisa ter, nós precisamos dar algum exemplo, né, para ajudar as pessoas a diferenciação do que é empreender e do que é não empreender. Porque automaticamente a pessoa toma, às vezes, a decisão de empreender e quer muito esses conselhos, mas nem sempre ela sabe quais são essas diferenças. Então, automaticamente, quando você está, seja num CLT ou qualquer outra configuração de trabalho, ela tem a sua diferença para empreender, né? E as diferenças principais para mim é que no empreendedorismo as coisas vão depender, pelo menos a maior parte, única e exclusivamente de você. Você vai ter que gerenciar tempo, organização, funções, administração, de muitas coisas dentro do possível negócio que você tomou a decisão de fazer, coisa que em outra modalidade existem outras pessoas cuidando para você. E isso acaba acumulando função no dia a dia e na trajetória da pessoa. É muito mais simples quando você tem algumas pessoas, cada uma delas cuidando de uma área, e você tem que especificamente só cuidar da sua, do que quando isso recai sobre você. Mas isso não quer dizer entre melhor ou pior, e sim uma diferenciação. É óbvio também que a gente vai ter benefícios, vai ter prós, contras, e é exatamente sobre isso. Agora, as características que o empreendedor precisa, a primeira delas, e aí para mim é fundamental a pessoa entender isso, é ter paciência. Porque se a pessoa não tiver paciência, ela não vai resistir ao período necessário, primeiro, de adaptação do que ela decidiu fazer. Ela não vai ter paciência para colher os frutos do que ela começou a plantar, porque você vai plantar e não vai colher o fruto no dia seguinte, as coisas demoram um pouco para acontecer, então vai precisar essa paciência. E a alteração também de mentalidade que ela vai precisar ter, porque ela vem de uma criação diferente, ela vem de uma criação, a maioria não sendo estimulada para isso, e sim para fazer outras coisas. Então ela vai ter que ter um período de adaptação para tudo isso. E é onde a maior parte das pessoas desiste. Ela desiste porque ela encontra os primeiros desafios, ela encontra as primeiras situações que põem ela a ter que mensurar essa paciência, a resiliência, o quanto ela está predisposta a realmente fazer aquilo que ela se determinou. E aí é onde a maioria acaba tirando o pé. Por isso que a gente vê um grande número de pessoas migrando para o empreendedorismo, mas é uma realidade. Um grande número de pessoas
desistindo de ser empreendedor. E aí também cria-se um outro movimento, que é o do vai e vem. E o vai e vem não traz resultado bom para nenhum dos dois lados. Uma hora ele está no CLT, uma hora ele está empreendendo, outra hora ele está no CLT, outra hora ele está empreendendo. A gente sabe que isso não funciona, né? A pessoa precisa de uma sequência. Então, se eu estou falando aqui de paciência, se eu estou falando aqui de resiliência, de persistência, ela vai precisar entender isso. Então, por exemplo, ela vai ter que tirar o imediatismo das coisas, ela vai ter que aprender a administrar o dinheiro, que é totalmente diferenciado você fazer uma administração financeira com praticamente dinheiro entrando quase todo dia, de quando você trabalha de uma maneira que o dinheiro entra entre 1 a 2 vezes no mês. Se for só isso, a gente já sabe que tem uma diferença muito grande e que a pessoa se perde em cima disso. Então, aí já está um ponto inicial que a pessoa precisa criar essa habilidade na questão da administração financeira. Divulgar um produto conceituado, divulgar um serviço conceituado, tem a sua facilidade, porque alguém já fez isso, já preparou antes de você. Quando você vai divulgar o seu serviço, quando você vai divulgar algo que você está começando, que é o seu produto, isso tem um tempo para que as coisas aconteçam. E mais uma vez, nem todo mundo está disposto a esperar esse tempo para que esse produto ele possa se consolidar dentro do mercado. Então, a gente precisa entender muito isso. Eu acho que esses são alguns conselhos simples, iniciais, né? Mas eu começo bastante com a paciência, sim. Porque se não começar na paciência, qualquer outra coisa que a pessoa seja boa empreendendo, ela vai acabar desistindo. Eu sou muito bom na administração, eu sou muito bom na venda, eu sou muito bom no cuidado do serviço, eu sou muito bom em tudo isso. Eu falo ótimo. A que grau anda a sua paciência? Porque se ela não tiver ok, todo esse restante que você é bom vai por água abaixo. Porque para nós que já empreendemos há muitos anos, essa é uma das principais coisas que fez diferença. Ter paciência, saber esperar, saber ter resiliência nas horas difíceis. Então, acho que um pouco disso já pode ajudar muita gente. Com certeza. Você vai falando e eu vou lembrando do nosso começo empreendendo, de todas as coisas que a gente tinha que passar, enfim. E realmente, quando a gente fala de empreender, é uma junção de várias coisas. E você tocou em dois pontos que eu acho que é onde a gente mais vê as pessoas pecando mesmo, que é na paciência, porque acho que cada vez mais as pessoas estão no imediatismo do resultado. Eu quero o resultado para ontem, né? A gente vê inúmeros comércios perto da gente abrindo e fechando rapidamente, porque a pessoa não tinha planejamento para aquilo, enfim, e talvez ela não teve a paciência, né, para esperar o negócio caminhar. E junto disso, a parte de administração financeira. As pessoas elas não aprendem na vida em nenhum momento a administrar o dinheiro dela. E você até falou de uma diferença da questão da parte financeira. E além disso, fazer essa administração para o negócio dela. Saber que ela não vai poder usar todo o dinheiro, saber que ela tem um capital de giro, saber todas essas coisas que realmente é importante, né, pro negócio e que quando ela está no CLT isso não existe. Exatamente. Vamos lá, o que mais temos aí? O que o Wilton de hoje, com todo esse conhecimento que ele tem, com todo, né, por sendo bem-sucedido, enfim, com tudo que já passou hoje, o que você, olhando para a sua história lá atrás, você mudaria nessa sua trajetória profissional, principalmente? Olha, eu acho que a parte da paciência a gente foi adquirindo com o passar do tempo. Apesar de já ter algumas características em cima disso, você vai se moldando com o passar do tempo. Então, como eu falei de paciência, eu acho que isso foi uma coisa que ajudou bastante. Mas eu sou sempre sincero a dizer para as pessoas que é uma paciência que ela não é tão simples assim. Não é que não há um certo sofrimento por trás disso. Claro que há. Mas há um controle muito grande para que isso possa vir à tona. Agora, quando a gente fala muito de voltar para trás e falar lá atrás algumas coisas, a gente vai sempre esbarrar nos conselhos do que a gente aprendeu com o tempo, né? Com esse passar do tempo, a gente aprendeu isso. Então, a gente pega esse aprendizado e quer voltar lá atrás e falar para essa pessoa mais nova. Só que, às vezes, a gente quer falar isso para ela, mas ela não está predisposta para ouvir. E ela, de repente, não está naquele momento de entender isso. Então, é interessante porque quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, tudo bem, eu vou pegar tudo o que eu sei que precisa ser um pouco diferente, vou voltar lá atrás e vou falar. E todo mundo fica assim, ótimo,
Mas a minha pergunta é, vai funcionar? Por mais que você volte lá e fale para essa pessoa, vai funcionar? Talvez não. Talvez essa pessoa não queira ouvir essas coisas. E ela vai precisar passar pelo que ela passou para que aqui na frente ela consiga chegar aonde ela está. Mas vamos deixar um pouco de lado se ela vai ouvir ou não e vamos tentar entender. Eu acho que assim, procurar ser um pouquinho mais tranquilo em absorver algumas coisas e talvez não ser tão reativo a essas coisas em alguns momentos, que essa reação, ela às vezes vem sem o devido pensamento sobre aquilo. Agora, existe uma que para mim, ela me toca demais, assim. Mesmo você pensando mais para responder, eu acredito numa outra tão importante, que é a questão de você não ficar dando a devida importância para muitas pessoas, se preocupando muito com esse pensamento das pessoas, no qual isso vai te prejudicar demais, porque vai fazer talvez com que você cometa alguns erros por não estar pensando em você e sim no que as pessoas vão falar sobre você. Então, quando eu olho para essa trajetória, eu fico olhando para vários momentos que eu fiquei pensando, tudo bem, se eu fizer isso, mas o que podem pensar sobre isso? Ah, se eu fizer aquilo, o que podem pensar sobre aquilo? E no final, a conclusão é que essas pessoas elas vão pensar de uma maneira ou de outra, elas vão pensar. A única coisa que é muito interessante em tudo isso é que elas vão pensar. E a última coisa que elas vão pensar é em você. Se você for pelo caminho A, se você for pelo caminho B, elas vão falar, de um jeito ou de outro elas vão falar. E o que é mais incrível, elas sempre vão querer o resultado que você está tendo. Então é por isso que elas vão falar sobre você. É por isso que elas vão em cima daquilo que você está fazendo. E é natural que a gente tenha a percepção de ficar se importando com isso. E às vezes a gente muda o roteiro por isso. E esse é o grande problema. Porque a gente altera esse roteiro, a gente altera às vezes coisas que você entende que pode dar certo daquela maneira, mas que no final você descobre que não vale a pena alterar esse roteiro, não vale a pena. Então talvez eu diria de uma forma bem resumida, né? Olha, ser menos reativo com as coisas e se preocupar muito menos, para não dizer zero, né? Com a opinião das pessoas, com o que elas vão pensar sobre você. Acho que isso já me ajudaria bastante na trajetória, talvez amenizaria algumas coisas que a gente acaba passando. Eu entendo isso que você fala, porque, né, que você falou, não sei se ouviria, né, tem que querer ouvir. E muitas das coisas que a gente aprendeu hoje está vinculado a gente ter passado o que a gente passou, enfim, por isso que a gente aprendeu o que a gente aprendeu. Mas talvez, bem isso, acho que essas dicas que você deu são importantes, que talvez se tivéssemos ouvido lá atrás, hoje teria sido diferente, ou pelo menos estaria mais tranquilo, ou pelo menos estaria menos preocupado com algumas coisas, teria sido um caminho talvez um pouco mais ameno, né, principalmente mentalmente falando, para que as coisas acontecessem, enfim, Claro. né? E falando, né, de empreender, você teve experiências de empreender fora do país, né? Então, você teve 2 momentos ali que você foi para 2 países diferentes, tentar trabalhar ali, né, nessa parte de empreendedorismo. E como foi para você esse processo? Como é, né? Tipo, porque muita gente, às vezes, quer ir para fora, quer trabalhar, quer fazer as coisas fora porque acha que é mais fácil ou qualquer coisa nesse sentido. Como foi para você essas 2 experiências? Olha, eu sei que quando a gente tem essa experiência de sair fora do país para tentar fazer alguma coisa ou já vinculado ao que você faz aqui, seja uma ramificação nesse país, ou tentar alguma coisa nova, independente disso. É uma experiência nova lá fora, uma cultura diferente e tal, e que pode ser sim, e na verdade, algo que agrega muito na vida da pessoa, traz algumas realidades que às vezes ela não tenha por aqui, então ajuda nesse sentido. Mas é muito engraçado como eu olho para tudo isso e mesmo ter me feito bem, e eu olho e digo hoje para a pessoa do tipo, olha, não vá, não faça isso. Porque você vai evitar alguns desgastes de tempo, de dinheiro, e é óbvio que a pessoa perguntaria, mas não fez bem para você? Se passar por isso não foi bom, por que você está dizendo para mim não ir? Porque eu acho assim, que se você tiver um bom acompanhamento aqui, não necessariamente
o tempo todo você precisa ficar se expondo a essa dificuldade. Então, às vezes eu penso, será que não é mais válido você ter um bom acompanhamento aqui próximo a você, que te traga essas realidades, do que você ter que ficar passando tudo isso? Porque por mais que a gente volte dizendo, aprendemos muito, foi bom, você sofre aqui, você aprende aquele outro, por mais que seja tudo isso, a gente não pode esquecer que vai muito tempo e dinheiro em cima disso. E esse tempo e dinheiro, na maioria das vezes, não é todo mundo que recupera. Eu tenho a plena consciência que, para mim, deu muito certo quando eu voltei, quando eu construí um grande negócio aqui, quando essas experiências me ajudaram e eu tive a oportunidade de recuperar 1000 vezes isso. Tá bom, mas não é uma realidade para a maioria das pessoas. A maioria volta, a maioria não vai ter essa realidade aqui, vai ficar apenas com uma história do que aconteceu lá fora. Então, negocialmente falando, será que é válido ela passar por isso? Então, assim, também não quero afirmar nem que sim, nem que não. Eu fui, passei e me fez bem. Recomendo você ir? Não, não recomendo você ir. Recomendo você procurar coisas que te ajudem aqui, a que te coloquem na realidade aqui. Eu acho que fazer isso lá fora, correndo um risco total entre tudo ou nada, a chance de ser nada é muito grande. É o que acontece com a maioria. A gente tem pessoas que vão ser mais orgulhosas e que vão bater o pé por a vida toda que deu certo. E dar certo é muito amplo falar dar certo, né? Porque dar certo para mim é outra coisa, mas elas vão dizer que deu certo. Poucas vão ter a humildade de explicar o que realmente aconteceu e que é a realidade de 99,9% das pessoas que vão. E realmente vai ficar apenas como uma experiência. Mas, quando a pessoa diz assim, eu quero passar por isso, aí também a gente não tem o direito de dizer assim, não vá passar por isso. Eu acho que aí a pessoa tem que ir. Você quer passar, vai. Esteja consciente do que você vai passar, né? Então, para mim foi satisfatório, ao mesmo tempo dolorido e ao mesmo tempo decepcionante. Então, assim, é uma mistura entre satisfação, dor e decepcionante. É muito disso que traz, né? Então, eu seria muito hipócrita se eu pegasse o meu resultado e dissesse, tá vendo? É por isso que eu digo para você ir, porque olha como deu o resultado. Mas eu preciso olhar e dizer, não acontece isso com a maioria. Não acontece isso com a maioria. Então, eu não sou esse cara que vou incentivar para algo que é bem dificultoso, é bem complicado, né? A gente vê aí um grande número de pessoas tentando. De novo, para que todo mundo fique claro, pode ser uma ramificação do seu negócio, como pode ser um negócio novo. Uhum. Eu não estou especificando de uma atividade. Você pode ir por diversas questões. Agora, acho que vale uma ressalva. Eu tenho uma condição boa, eu estou indo fazer um intercâmbio, eu estou indo aprender uma língua, eu tenho condição de ficar lá, dinheiro não vai ser o problema. Aí, a gente está falando de uma outra realidade. Aí a gente está falando de uma outra questão. Uhum. Né? Então, quando a gente traz para a primeira questão, é uma questão negocial, sem condição e tentando fazer algo dar certo. São duas coisas completamente diferentes uma da outra. E até, né, acho que você respondeu muita coisa em relação a isso, mas a gente fala muito disso e conversa com muitas pessoas que ou estão no Brasil querendo ir morar fora ou que estão morando fora, e a gente sempre fala disso. Hoje não é um desejo seu morar em outro país, por exemplo. Momentaneamente não, né? Não é algo que nesse momento me chama a atenção por uma série de coisas. Por exemplo, eu gosto muito dos Estados Unidos, eu acho que a gente já esteve lá várias vezes, a gente vê uma organização de país boa, a gente vê situações interessantes que realmente chamam a atenção da maneira que as pessoas falam. O que a gente precisa entender é que a história não é bem assim, não é tão simples assim sair daqui e você chegar num lugar que as ruas são bonitas, que as casas são bonitas, que você tem mais segurança. É muito vazio você falar isso para uma pessoa. É muito raso, né? Uhum. E você não entrar em pontos importantes, né? Que nós estamos falando de um custo, e aí um custo verdadeiro, não o que a internet mostra, mas um custo realmente verdadeiro, o quanto realmente custa, que aí poucas pessoas vão te falar a verdade, né? E que assim, poxa, alguns dizendo, eu vivo melhor lá. Comparado a quê?
Eu sempre penso, qual era a tua vida no Brasil? Porque a maioria não tinha uma vida boa no Brasil. Então, é óbvio que ele vai dizer, eu estou com uma vida muito boa aqui. Mas se a sua vida era muito ruim no Brasil, qual é a tua base de comparação para falar isso? Agora é bem difícil você ver uma pessoa que fala assim, minha vida era maravilhosa no Brasil, eu não tinha do que reclamar. Eu quero ver você achar um que diga isso que esteja morando lá. Eu nunca vi ninguém até hoje que tenha esse conceito aqui no Brasil e que vá morar para lá. Então, quer dizer, eu acho que todo mundo que vai não tinha essa... Tudo bem, todo mundo é muita gente, mas a maioria é. Né? O parâmetro é muito baixo da pessoa para ela poder estar falando isso. Né? Então, por isso que não é uma coisa que me atrai. Existem empecilhos hoje, que no que eu dou valor hoje, esses empecilhos ganham força. Talvez, num futuro, esses empecilhos que existem lá, pode ser que por eu estar num outro momento de vida, ele não faça tanta diferença. E aí sim eu possa ir. E eu acho que uma coisa legal, a gente até falou esses dias sobre isso, as minhas opiniões em relação a isso, elas estão baseadas num total direito de escolha, aonde eu não estou aqui falando de um mundo imaginário, aonde eu não posso fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero aqui e posso fazer o que eu quero lá. A minha opinião eu posso fazer o que eu quero aonde eu quiser. Então, se eu não quero ir, é porque eu não quero ir por não querer mesmo. E não porque tem alguma coisa que me impeça de poder estar indo lá. Então, hoje não faz sentido. Porque algumas coisas que são ruins lá, essas coisas têm força ao ponto de dizer, olha, não vai ser legal para você. Tal, né? Talvez num outro momento de vida isso não faça a diferença que faz hoje. E aí a gente pode automaticamente dizer, olha, para mim agora isso não faz mais diferença. Né? E isso não tem a ver com dinheiro, nós não estamos falando de dinheiro, estamos falando de outras coisas ruins que tem lá, que não é dinheiro, e que aí você aqui está se importando menos, né? E vai para lá, de repente. Mas não é uma realidade hoje, por exemplo. Tá, legal. E que hábitos, né, no que geralmente uma pessoa tem na rotina, né, que você tem, na verdade, na sua rotina, que você acredita que sempre foi muito importante, que foi essencial para o seu sucesso? Acho que o primeiro hábito é a disciplina em cima do que precisa ser feito. Então, cada um tem a sua profissão, cada um tem a sua atividade, cada um tem o seu dia a dia, mas todas as profissões e todo o dia a dia requer disciplina e sem se corromper em cima disso. Então, nos últimos anos, eu tive que ter essa disciplina em cima da minha atividade, em cima do meu trabalho, e eu tive que não me corromper para poder chegar nos resultados. E é claro que se a gente faz um bate-papo com qualquer pessoa, todo mundo vai dizer, pô, que maravilhoso, é ótimo ter disciplina, não se corromper. Só que as pessoas lidam com esse assunto de uma maneira muito rasa. O que é uma maneira muito rasa? Cara, é tranquilo, eu vou conseguir. E eu sempre coloco um alerta para as pessoas. Olha, é muito fácil dizer que você vai ter disciplina. É muito fácil dizer que você não vai desistir. É muito fácil dizer que não, você tem certeza que você vai conseguir. Existem milhões de pessoas todos os dias falhando na disciplina. Então, quando alguém fala sobre isso, eu digo, não se esqueça, existem milhões de pessoas todos os dias falhando na disciplina. Porque a disciplina, para quem resolve por esse caminho, ele é muito doloroso. Você tem muito mais dias que você vai não gostar do que dias que você vai gostar. É uma verdade. A disciplina, ela dói em qualquer coisa que você vai fazer. Então, quando eu olho para trás, eu lembro sim da disciplina até hoje, mas eu lembro das dores, eu lembro das coisas que eu tive que abrir mão para manter isso. E a parte do corrompimento, eu acho que o que mais me ajudou nessa parte foi ser extremamente criterioso com pessoas e lugares. Então, esse meu critério com pessoas e lugares acabou me ajudando também. Por quê? Eu até comentei isso hoje pela manhã dizendo o seguinte, você pode ser a pessoa mais desenvolvida que existe. Você pode ter um padrão mental o melhor que for. Se você der chance para o azar, se você se cercar de pessoas ruins, se você se colocar num ambiente ruim,
você vai ter problema, mesmo sendo a melhor pessoa. Então, o cara mais disciplinado, ele não se apoia só na sua disciplina. Ele se apoia em anteceder o que pode atrapalhar a sua disciplina. Ele é disciplinado e ele é atento ao que pode quebrar a sua disciplina. Então, ele é disciplinado, atento, e tudo que pode vir a corromper ele, ele afasta da sua pessoa. Independente até mesmo da dor que isso vai gerar nele. Porque afastar pessoas e se afastar de ambiente é doloroso. Quando você corta pessoas e quando você corta ambientes, você vai ter dor sobre isso. E precisa estar disposto a suportar essa dor. Foi exatamente o que eu acho que nos ajudou na trajetória. Eu me lembro de vários pontos desses ao longo da vida, né, desses últimos anos. E assim, existem consequências em cima de tudo isso que você no futuro também vai ter que aprender a lidar. E às vezes nem todo mundo está disposto a lidar com isso. Isso é verdade. E aí você falou da disciplina, eu acho que um dos pontos que eu sempre olhei para você e vi essa questão da disciplina, né, de você ter a disciplina, de você conseguir fazer as coisas exatamente do jeito que tem que ser feito, veio muito do esporte, né, de você ter praticado esporte. Eu acho que o esporte ensina muito isso. Acho que isso pode ser até um pouco seu também, um pouco da sua vontade desde sempre de querer mudar de vida e tal. Mas eu sempre falo que eu vejo que geralmente as pessoas mais disciplinadas, elas aprenderam muito disso no esporte, né? O que você pode dizer em relação a isso? O que você acha em relação a isso? Se faz sentido o que eu estou te falando ou não, em relação a essa parte do esporte? Faz. O esporte, ele tem algumas características, qualquer modalidade que você vá praticar, que sempre vai puxar disciplina, educação, trabalho em equipe, mesmo o esporte individual traz isso também, entre outras questões, respeito, atitude, muitas coisas boas, né? Então, quando você introduz uma criança no esporte, quando você coloca ela para praticar um esporte, é uma das melhores benfeitorias que você pode fazer por ela, para que isso reflita em benefícios na própria vida dessa criança quando ela vai crescendo. Ela, obviamente que ela tem como que a gente pode dizer? Ela tem um divisor. Existe aprender o esporte e existe entrar no mundo competitivo do esporte. Aí é um passo a mais. Somente praticar é excelente. Já vai estar muitos anos à frente de alguém que não faz. Mas entrar, pelo menos de uma forma amadora, na parte competitiva, já vai levar essa pessoa para um outro ambiente, para um outro patamar, um outro conceito de vida, uma outra questão. Ela vai aprender muitas coisas, vai ter que aprender a perder, vai ter que aprender a se reerguer, vai ter que aprender a lidar com a decepção, vai ter que aprender a lidar com o desafio, vai ter que aprender a respeitar ainda mais os adversários e pessoas. Então, o esporte, ele doutrina. Porém, quem vai colocar essa criança para fazer isso tem que estar disposto a aceitar isso. E não querer que ela não passe por isso, né? Ter dó, né? Não pode. Tem que realmente deixar ela vivenciar tudo aquilo. Para mim, foi muito bom. Eu fiz várias modalidades ao longo da vida, algumas muito mais tempo do que outras, mas modalidades essas que sempre me ajudaram muito, né? Eu acho que tem duas que eu carrego até hoje comigo, né? Que é a natação e é o tênis. Então, para mim, são duas modalidades que me ajudam demais. O tênis trouxe muitas coisas para mim que eu levo para minha vida, me ajudam demais. E a natação, além de te trazer uma segurança, porque fatalmente na vida você vai ter experiências que você vai estar próximo de água. Então, quando você é uma pessoa que pratica a natação, você adquire uma segurança para a sua vida, né? Sabendo que se você estiver diante de um desafio em algo assim, você vai saber sair daquilo, ou tem uma chance de sair daquilo. Se não for um desafio, é algo para aproveitar, você vai aproveitar mais que uma pessoa que não sabe. Então, também te dá essa liberdade. E os benefícios para a saúde são imensos. Então, para quem pratica com mais regularidade, tem um benefício de saúde fundamental. E o tênis, que trouxe todo o globo de um esporte, que é uma
uma questão educacional, uma questão de desenvolvimento, uma mentalidade. O tênis, ele mexe demais com a mentalidade de uma pessoa. Eu hoje, por ter ido muito fundo na parte competitiva, em alguns momentos eu chego a acreditar que algumas coisas da minha mentalidade, elas vêm de lá. E quando as pessoas dizem, eu não consigo entender o que você está explicando. E às vezes eu me pego parado pensando em tudo que eu aprendi na parte comercial, na parte de negócio. E às vezes eu chego a pensar que tem muitas coisas que não são daqui. São do esporte lá, que aconteceram lá, né? Principalmente a resiliência sobre a perda. A resiliência sobre a perda é algo que é uma dificuldade tão gigantesca para as pessoas. E eu gosto de contar um episódio para as pessoas. Olha, eu me pré-determinei quando eu tinha ali meus 15 anos, talvez. Tinha entre meus 14 e meus 15 anos. Eu me pré-determinei a competir durante um ano praticamente todos os finais de semana. Todos os finais de semana. Se você me perguntar se eu estava 100% preparado para isso, não. E é mais ou menos assim, eu vou me preparando conforme eu estou competindo. Só que quando você diz assim, eu vou me preparando conforme eu estou me competindo, o resultado disso é que você vai perder muito. Você vai perder muito. E no tênis, você não tem uma segunda chance num torneio. Você perde e você vai embora para casa. A gente costuma dizer que no tênis só tem um vencedor. E todos os outros que foram são perdedores. Porque todos os outros vão perder. Né? Só vai sair uma pessoa vencedora. Então, quando você tem uma chave ali de 32, 64 atletas, você tem um que ganha e 63 pessoas que voltam para casa que perderam. Aí o cara vai dizer o seguinte, mas eu ganhei 4 jogos e perdi no 5º. E sempre vão dizer para ele, tudo bem, você voltou para casa como perdedor. Aí eu ganhei 10 jogos, faltava só um. Você perdeu na final? Perdi. Você voltou para casa como perdedor. E no meu caso, eu passei um ano voltando para casa como perdedor, perdendo no primeiro jogo. Que é muito pior. Porque você não sente nem o sabor de ganhar um pouco. Então eu comecei a passar por isso nessa época. Isso mostrou para mim o quanto uma pessoa ela pode se superar na perda. Ela pode, perder muito. Ela pode lidar com a perda toda semana, se ela quiser. E ela vai conseguindo se regenerar, ela vai conseguindo entender isso e trabalhar isso dentro da sua cabeça para que ela possa, lá na frente, se tornar vitoriosa. Foi o que aconteceu. Depois de muitos anos, a realidade mudou e ok, as vitórias passaram a fazer parte, junto com as derrotas, mas haviam as vitórias. Então, para mim, o esporte foi uma grande lição de vida. Me ajudou muito, me ajudou a formar a minha pessoa, me ajudou a ter paciência, me ajudou a aprender a perder, me ajudou a aprender a recomeçar, porque toda vez que você perde vai fazer de novo, você está recomeçando. E acho que me ensinou a saber que para ganhar precisa treinar muito. Então eu trago isso muito para o negócio. Você quer vencer? Você quer vencer no seu negócio? Você tem que estar disposto a treinar muito. Se você não estiver disposto a se desenvolver muito, a treinar muito, você jamais vai ser um vitorioso no seu negócio. Não tem como. Né? E isso vai precisar da sua paciência, com certeza. Sim, com certeza. E você fala, né, que você acha que isso veio, né, dessa época, e eu te digo que com certeza veio, porque eu acho que todas as outras coisas na sua vida, elas foram moldadas, a sua persistência, a sua insistência, a sua busca pelos negócios, eu acho que elas foram moldadas exatamente por essa época. Né? Então, você falar de uma época de 13, 14, 15 anos, você está formando uma pessoa. Né? Então, você forma a pessoa nessa resiliência, né? Nessa paciência, nessa persistência, na disciplina. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, a gente, né, ouve vários atletas falando, a gente vê várias entrevistas, né, de pessoas assim, e a gente vai vendo o que eles vão falando. E faz muito sentido. Então, a gente vê que tem, sim, diferença de resultado na vida no geral, independente de qual área a pessoa vai trabalhar, se ela teve um esporte quando novo, e principalmente se ela teve um esporte competitivo quando novo, porque isso realmente desenvolve de uma maneira que eu tenho certeza que faz muita diferença
lá na frente. É inspirador de ver, assim. Eu falo que até um dos meus treinamentos eu gosto de colocar quais são as características, né, dos atletas, porque isso faz com que você consiga levar para todos os outros caminhos, principalmente para o empreendedorismo. Você consegue pegar essas mesmas características de perda, de persistência, de disciplina, enfim, para você levar para o empreendedorismo. Acho que faz muito sentido. Com certeza. Eu acho que basicamente é isso, né? Não tem nada negativo que uma criança vá passar que não possa ajudar ela dentro do esporte. Eu acho que até as coisas negativas lá dentro, elas são positivas. Então, é uma questão mesmo da criança se dedicar. Sim. E acho que ao longo da sua vida, você teve muitas pessoas para te dar conselhos, né? Então, acho que isso é normal, tanto no esporte quanto nos trabalhos, enfim. Você tem algum desses conselhos que você acha que foi fundamental para você? Ou, sei lá, eleger o melhor conselho que você teve ao longo desses anos? Eu não sei... eu já me fizeram várias vezes esse tipo de pergunta e eu nunca pego uma coisa em específico no sentido assim, olha, é exatamente essa aqui que eu ouvi que mudou a minha vida, né? Exatamente, eu acho que pela forma com que eu sempre estive disposto a aprender. Sempre foi uma forma de tudo que eu estou ouvindo é importante. Quando você se põe nessa posição de tudo que eu estou ouvindo é importante, você se põe numa posição de não escolher o que você vai ouvir. Então, eu ia ouvindo tanta coisa, eu fui ouvindo tanta coisa, que por diversas vezes eu até me pego quando fazem essa pergunta dizendo assim, por que eu não tenho algumas coisas definidas claramente para responder nessa hora? Essa frase aqui, né, me pegou muito. Eu tenho uma frase que ao longo do mundo dos negócios aí nos últimos anos, uma frase interessante. Veio num treinamento, num evento, né? Então, quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu terei. Ok, foi uma frase, foi legal, foi bacana, foi uma coisa muito boa. Mas houveram muitas dessas, muitas. Então, designar uma só, eu vejo que tem gente que consegue fazer isso. Não sei se é uma questão de perfil e tal. Mas eu não tenho exatamente uma. Quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu terei. Frase maravilhosa, top. Mas foi essa que transformou tudo na minha vida? Não. Há um conjunto de coisas que me fez transformar na vida. Não foi só exatamente isso, né? Então, acho que é um pouco genérico. Mas tiveram muitas coisas, muitos ensinamentos por diversas pessoas, muitos momentos que a gente vai ouvindo coisas que faz sentido, outras que talvez naquele momento você não entende, mas vai entender depois. Então, é muita coisa para resumir só em uma frase ou em um conselho que me deram muito. E eu acho que eu sempre fui um cara muito do contraponto. E quando a gente é um pouco do contraponto, a maioria das coisas que você vai ouvir, elas seguem um rito muito tradicional. Pensando por esse lado, talvez esse é um dos pontos que não tenha tanto impacto alguma coisa. Porque se eu falar aqui de conselhos que eu ouvi, são os conselhos que a maioria das pessoas ouvem. E que para muitos fazem sentido. E para mim não fazia. Né? Então, é muito difícil, porque as pessoas vão dizer por aí, cara, é melhor você estudar, porque se você não estudar vai ser muito difícil. E eu vou falar, eu também ouvi isso, mas para mim isso não fazia sentido. Para mim isso não fazia sentido. E o meu resultado na vida mostra que isso não fazia sentido. Né? Só que quando eu não tinha resultado, eu era, sei lá se a gente pode usar esse termo, né? Eu era massacrado, eu era tido como não vai dar em nada, esse cara não vai servir para nada, esse cara não vai ser ninguém, ele não sabe o que ele está falando, não é assim que as coisas funcionam. E aí eu olho e digo, tudo bem, até que você não tenha um resultado, né, muito expressivo para mostrar, entendo as pessoas dizerem isso. Mas, como eu ouvia a maioria dos conselhos nessa linha de raciocínio, essas coisas me marcavam, mas ao contrário. Então, elas não me marcaram para me ajudar no sentido, que bom que eu ouvi, fui lá e fiz. Eu chego hoje, né, com a idade que eu tenho, pensando assim,
Se eu tivesse ouvido essas pessoas, eu não teria a vida que eu tenho hoje. Então, quer dizer, é o contrário do que todo mundo vive. Se eu tivesse ouvido essas pessoas, cara, hoje eu não tinha a vida que eu tenho. Então, que bom que eu não ouvi. Que bom que eu não ouvi esse tipo de conselho lá atrás, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, para quem deu certo e acha que o que tem tá ótimo, cara, quem sou eu para questionar? Você ouviu? Para você faz sentido? O que você tem tá ótimo? Tá muito bom. Aproveita a tua vida, tá sensacional, tá incrível. Eu acho que lá cedo para mim não fazia sentido. Então eu fui procurando outros caminhos para que eu pudesse seguir. E aí eu acho que as coisas que mais me marcaram, eu encontrei nesses outros caminhos com essas outras pessoas. Sim. É a hora que você estava falando, né? Tipo, olha, eu não consigo pensar em um conselho específico ao longo do tempo. E eu pensei exatamente nisso. Porque você, talvez é bem isso, você não estava no tradicional da coisa, você não era do mundo normal, você já pensava diferente da grande maioria. Então, os conselhos normais, eles não iam fazer sentido para você. Então, eu acho que realmente tem isso. Então, quando você estava falando, eu pensei exatamente isso. Eu falei, não, você não vai ser o cara que iria ouvir um conselho normal. Que eu acho que tem uma ou outra pessoa que acontece isso, do tipo, a pessoa fala alguma coisa e ali muda uma chave para ela que faz muito sentido. Talvez hoje você, com o resultado que você tem, você consiga ser essa pessoa para muitos. De você falar coisas, de você, né, ensinar coisas e essas coisas fazerem diferença na vida de outras pessoas. Porque você tem essa visão diferente, mas lá atrás não fazia sentido para você, exatamente por você pensar diferente, né? E aí, assim, o que ainda motiva você a continuar trabalhando, a continuar crescendo, a continuar fazendo as coisas, mesmo tendo o resultado que você já tem hoje? Porque a gente fala que quando você não tem as coisas e você quer conquistar, então você tem mais força para isso. Né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer as coisas e parece que eu tenho mais ânimo para trabalhar e ganhar dinheiro. Mas a partir do momento que você já tem o resultado, você já é bem sucedido, o que continua te motivando para continuar crescendo, para continuar trabalhando e indo atrás de mais resultado? Eu vou começar pelo lado que você falou que é uma realidade. Quando você não tem e você deseja algo, você tem esse porquê de ir atrás muito forte, que te impulsiona, te gera entusiasmo, você fica ali naquela vontade mesmo de querer ter aquilo que você não tem. Então isso é real, né? Quando a pessoa tá ali, eu digo assim, no momento que você tá, eu já estive. Então você vai querer fazer muito mesmo, né? Você tá muito predisposto a isso. Ok, que é importante, é bacana, tal. Mas isso não vai revelar a sua verdadeira vontade. Né? Eu digo para as pessoas assim, você está precisando? Tô. Você está correndo muito? Tô. Não quer dizer nada. Aí a pessoa fica até chateada, né? Eu digo assim, você está precisando. Você está precisando. Você não está sendo avaliado agora. Quando você está na necessidade, você não está sendo avaliado. Você está sendo conduzido pela necessidade que você tem. Você vai passar por uma avaliação para saber se aquilo que você faz te gera satisfação, se você tem vontade mesmo de seguir em frente, se você tem vontade mesmo, seja de ajudar ou do que for com que você trabalha, quando isso não for mais uma necessidade na sua vida. Aí é que nós vamos saber se realmente você está afim de fazer aquilo. Então hoje eu tenho por satisfação esse ponto do desenvolvimento das pessoas. Desenvolvimento esse de ver a pessoa subir de patamar na vida. Não estou dizendo só financeiro, mas estou dizendo como pessoa, de mentalidade. E de falar, pô, como é legal você conversar com uma pessoa que hoje ela pensa assim e daqui a um mês ela pensa diferente, daqui a um ano ela pensa diferente, daqui a 10 anos ela pensa diferente. E que esse diferente muda toda a história da vida dela. Então, isso me atrai muito. Por olhar para trás, ver tudo que eu fiz, ver as minhas diferenças, o quanto eu precisei mudar, o quanto eu precisei evoluir. Então, isso é muito bom olhar nas pessoas. Isso me cativa muito. Lógico que eu falo que eu tenho tanta expectativa em cima disso que eu costumo dizer para essas pessoas, olha, assim, procura me ajudar com isso, porque assim, a minha expectativa é a melhor possível. Então, eu quero que você cresça, eu quero que você se desenvolva, mas você precisa me ajudar. Porque sem a vontade da sua parte, fica muito difícil ter a vontade da minha. Né? Eu tenho que daí procurar alguém com vontade, não mais você que não tem a vontade.
Então, essa satisfação em ver a evolução das pessoas é muito forte isso para mim. Eu já tive alguns bons exemplos ao longo da vida que me ajudaram a falar, caramba, olha só, a pessoa saiu do ponto A, foi para o ponto B, seja financeiro ou como pessoa mesmo, e ela te agradece por isso, olha que legal, se não fosse você eu não tinha conseguido ser essa pessoa, se não fosse você eu não teria chegado até aqui. Então, isso é sensacional, é maravilhoso. Então, isso me motiva muito, né? Eu digo que hoje eu tenho tentado buscar algumas motivações a mais que isso, algumas coisas além disso, para que eu possa encontrar mais e mais caminhos para continuar fazendo o que eu faço hoje. Além só de ver essa melhoria, além só de ver esse desenvolvimento, mas outras coisas que me impulsionem ainda mais em cima disso. Então, eu adoro essa questão da questão do ser humano, da melhoria, de se tornar uma pessoa melhor. Eu realmente eu gosto disso. Isso é uma coisa que me satisfaz, assim. Eu fico muito feliz com isso. É legal. E eu sempre falo isso, que é legal de ver você, porque você não é a pessoa que está ali ensinando simplesmente pelo fato de ensinar. Então, não é tipo assim, eu estou ensinando ali, quem quiser pegar, pega, quem não quiser, não estou preocupado, enfim. Você realmente se preocupa com o desenvolvimento das pessoas. É isso que você quer. Você não quer simplesmente estar ali e ensinar e aí qualquer um aprende por si. Não, eu quero ver o resultado. Eu estou realmente preocupado com as pessoas. E isso é muito legal de ver, porque a grande maioria, a gente vê um mundo hoje de um monte de palestrante, um monte de pessoa querendo ensinar, que na verdade ele está só querendo ganhar dinheiro com aquilo. Ele não está preocupado com o real resultado do que ele está fazendo. Então, é bonito de ver isso. É uma das coisas que eu admiro muito em você e que me inspira muito em você disso. E eu ia te perguntar qual que era o legado que você gostaria de deixar para as pessoas. E eu acho que estaria vinculado a tudo isso que você falou ou tem coisas além disso que você pensa quando a gente fala de legado? Quando a gente fala de legado, legado é aquilo que você deixa, né? Tanto ainda em vida, quando você ainda está vivo e as pessoas vão colhendo o fruto daquilo que você fez, desde quando você já não está mais aqui, né? Já morreu, enfim, fica tudo isso também. E eu procuro, nesses últimos anos, tentar deixar um rastro de ensinamentos, de exemplos para as pessoas, não só como o cara do negócio, tipo, olha, pode ir por aqui, pode ir por ali que vai dar certo, não só como isso, mas também como pessoa. Mostrar, olha, tá vendo? Esses são os acertos que eu tive, esses são os erros que eu cometi, se baseia nisso, tenta fazer melhor, tenta pôr uma versão melhor em cima disso, tenta cometer menos erros e mais acertos. Então, o que eu espero todo dia é sempre deixando isso. Sempre deixando isso. E a minha vontade é que mais pessoas possam aproveitar disso, né? Eu brinco com todo mundo que eu tenho uma dificuldade grande porque eu deixo um legado que não faz barulho. Ele é um legado silencioso. E hoje, tudo que é silencioso é menos visto, né? Então, é muito mais visto algo fútil, mais barulhento, do que algo que tenha valor, mas que esteja quieto. Então, eu penso que o meu legado ele tem uma dificuldade para chegar nas pessoas, porque ele é silencioso. E as pessoas estão muito acostumadas com barulho. Elas estão vivendo no momento do barulho, no momento da emoção, no momento da fumaça, no momento do delírio, no momento de algo assim que rompe o patamar da sanidade mental das pessoas. Então, eu espero muito que sejam algumas pessoas, que não tem como ser todas, mas que muitas possam enxergar isso. Dizer assim, olha, faz sentido para mim, né? Eu não estou atrás de barulho, eu estou atrás de ensinamento. Faz sentido para mim e eu vou utilizar isso na minha vida. Então, isso que eu espero muito. Tanto que os que já fazem hoje é um motivo de satisfação muito grande para mim. Eu falo, pá, que legal, maravilhoso, cara. Se você usa aí o que eu deixei, é incrível. Vai por esse caminho aí que vai dar certo. Se precisar de mim, eu tô aqui. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar que eu respondo. E na verdade, assim, ao longo de todos esses anos, por mais que hoje muitas pessoas não estejam mais caminhando junto ou estejam ao seu lado, enfim, ou falem alguma coisa, eu, por ter vivido todos esses anos ao seu lado, eu tenho certeza disso, que tem muitas pessoas ao longo desses anos que usam muitas das coisas do que você fez,
né, do que você ensinou, do que você deixou de aprendizado, enfim, tudo isso do que você está falando, a pessoa ela usa na vida dela, ela usa no dia a dia dela. Mas é como você disse, é algo que é silencioso, que a pessoa não fica fazendo uma coisa e levantando bandeira, olha, isso aqui foi o Wilton que me ensinou. É algo que ela vai praticando, mas que fica realmente só... Talvez só ela vai saber ali no fundo dela que foi de você. Porque tem vira e mexe acontece, né? De ter pessoas que se aproximam, te mandam mensagem, alguma coisa assim, agradecendo desses ensinamentos, desse legado do que você ensinou. Mas realmente fica algo silencioso, né? E até falando nessa coisa de silencioso, me veio essa questão da internet. Eu acho que muito disso é porque a gente vê muita coisa na internet, muito barulho, e aí a gente está num mundo onde você tem um monte de exposição, mas você não sabe o que disso é verdade. Que, na verdade, o que a gente percebe é que a grande maioria dessas coisas é mentira. Né? O que você acha desse tipo de situações na internet hoje em dia? As pessoas estão vivendo um momento, um momento de vida, né, de internet, de muitas coisas, que esse momento ele traz a percepção para as pessoas de que as coisas elas vão acontecer primeiramente com uma facilidade muito grande, segundo, de uma maneira que não precise muito esforço, e terceiro, que o tempo todo parece que você está perdendo tempo. Então, quer dizer, as pessoas vivem num âmbito de ansiedade muito grande, achando que elas estão perdendo tempo, achando que há um caminho muito fácil e simples para ela percorrer e que, de repente, o tempo vai mostrar que não é uma realidade. O tempo vai mostrar para ela que não é uma verdade. O tempo vai mostrar para ela que realmente as coisas não funcionam daquele jeito. Hoje eu vejo que poucas pessoas vão conseguir se safar disso. Poucas pessoas vão conseguir absorver isso e dizer o seguinte, o bom e velho jeito, né, vai funcionar e eu vou conseguir seguir um caminho mais sólido. Né? E quando eu estou dizendo jeito é isso, é seguir um caminho mais tradicional. E não que não existam novos caminhos, não que não existam circunstâncias novas. O meu ponto não vai em cima disso. O meu ponto vai como isso é vendido. A forma com que isso é colocado no mercado, a forma com que isso é exposto no mercado. E aí a gente vê que realmente é gritante hoje, estoura um âmbito de ansiedade gigantesco na cabeça das pessoas que estão navegando na internet. A maioria acaba tomando decisões muito precipitadas em suas vidas, acaba acreditando no inexistente, né? E acaba tentando o inexistente. Então eu combato isso com as pessoas que estão próximas a mim, mostrando para elas assim, existe alguma coisa? Existe alguma coisa, mas não da maneira que está sendo vendido. E que para essa alguma coisa funcionar para você, você vai ter que ter as mesmas características que você tem aqui fora num negócio tradicional. Não vai mudar. Se a gente está falando de disciplina, se a gente está falando de constância, se a gente está falando de paciência, se a gente está falando de investimento, não há como a pessoa achar que ela vai entrar para fazer uma atividade e que ela não vai precisar disso. E que ela vai ficar trabalhando na casa dela, fazendo muito poucas coisas e que o dinheiro vai cair. Ah, Wilton, mas eu vi isso, eu vi aquele outro, eu vi aquele outro. Eu falo, pois é. Você já imaginou se tudo que você vê tivesse que passar por uma auditoria real, centavo por centavo, imagem por imagem, né? Algo que fosse extremamente auditável para saber se aquilo que a pessoa está te mostrando é daquele jeito? Você tem noção a porcentagem de situações que hoje você vê e que estão te fazendo de idiota e você não percebe? Agora, eu acho que a maior oportunidade que a internet gera hoje para as pessoas, sendo bem sincero, você quer ser um idiota ou você quer ser uma pessoa mais consciente e tentar entender melhor como isso funciona e talvez que isso possa te ajudar de alguma maneira. Eu não estou negligenciando que existam coisas que possam te ajudar. Eu só acho que não é dessa maneira.
que é exposta. Então, bancar o idiota na internet, ser o cara que acredita em tudo que está vendo ali e ficar colocando a sua vida exposta a isso e colhendo negatividade em cima de negatividade, frustração em cima de frustração. E até que para as pessoas entendam, eu não estou falando isso de orelha, não, porque diante do nosso trabalho, diante do nosso negócio, não foi uma, não foi duas e não foi 3 pessoas que nós vimos parando uma atividade para fazer uma coisa relacionada a isso e dizendo que ia dominar o mundo, dizendo que ia mudar tudo e que hoje, sinto lhe informar, mas não passa de uma piada no ciclo de relacionamento da pessoa. Vira motivo de piada para os amigos. Porque não fez nada. E não vai fazer. Porque acreditou no sistema que não é real, que não existe. Né? Mas você fala uma coisa interessante. As pessoas são carentes e o desejo delas por querer ganhar fazendo nada é gigantesco. E esse é o maior defeito das pessoas. Sim. Querer ganhar sem fazer nada. Isso realmente atrapalha a trajetória de qualquer pessoa. E aqueles que não acordarem para isso vão pagar um preço muito caro. Eu acho que a gente conversa bastante dessa coisa de internet, né? Então, eu acho que é bem isso que você falou. E eu falo isso porque é o que eu mais vejo hoje em dia. As pessoas, elas caem em golpes, elas caem em várias situações porque elas querem o dinheiro, querem ganhar muito trabalhando pouco. E nós somos de uma época onde as pessoas entendiam que elas tinham que trabalhar muito. Durante muito tempo, pagar um preço para ganhar dinheiro. E aí eu acho que a internet veio. Na internet, essa coisa de jogos, um monte de coisa que vai aparecendo, prometendo dinheiro fácil para as pessoas. E eu acho que isso só potencializa ainda mais essa coisa da internet, de vida fácil, de tudo a mil maravilhas e tal. Só que a gente nunca sabe o que é por trás. Né? Então é muita enganação hoje em dia, porque a internet aceita tudo. Né? Então... Com certeza. É o que eu disse, não tem uma auditoria no mundo real para auditar o que as pessoas estão gravando ali, o que elas estão mostrando. Então, ele mostra o que ele quer da maneira com que ele quer. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio aqui. Eu queria te agradecer das perguntas, te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Acho que tiveram perguntas aí boas e que fazem a gente refletir, trazer respostas. E acho que para quem está assistindo é legal. Poder escutar um pouquinho disso, poder entender um pouquinho disso e realmente pensar um pouquinho nas suas decisões aí, independente do negócio que faça, mas refletir um pouco em cima disso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui, de ter a oportunidade de te fazer as perguntas, enfim, porque eu acho que as perguntas que eu faço aqui são perguntas que boa parte das pessoas também gostariam de ver você respondendo, de saber a sua opinião, enfim. Então, estou sendo uma intermediadora aqui de conhecimento, então fico feliz. Obrigada. Isso aí, muito bom. Obrigado eu. É isso, galera. Estamos chegando ao final de mais uma gravação do nosso querido podcast, mais um episódio aqui maravilhoso. Hoje eu estive aqui com a minha querida esposa Marisa, fez algumas perguntas interessantes, perguntas essas muito boas, que nos fazem pensar, para refletir, para responder e levar aí esse conteúdo a todos vocês aí para que vocês possam absorver para a vida de vocês, pessoal e profissional, e se desenvolverem cada vez mais. Show! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que realmente você possa aí usufruir de todas as entrevistas que nós temos aqui. Em alguns momentos temos alguns convidados que nós entrevistamos eles, e em alguns momentos fazemos esse bate-papo, tudo isso para levar esse material a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.